O reino de Deus não está nas nuvens, em um ponto específico do espaço. Está logo atrás da escuridão que você percebe com os olhos fechados. Deus é consciência. Deus é existência absoluta. Deus é alegria sempre nova. Esta alegria é onipresente. Sinta-se unido a esta alegria que está em seu interior e abrange o infinito. Para além do limite das vibrações densas da matéria, reina o infinito imutável em toda a sua vastidão e majestade. Imensidão sem fim, isto é o reino de Deus. Bem-aventurança consciente, eterna e ilimitada. Quando sua alma se expande e sente esta presença em toda parte, então você está unido ao Espírito. Reverenciamos o infinito no altar do horizonte, onde o céu se encontra com o mar, e reverenciamos o infinito transcendental no altar da paz dentro de nós. Apesar de todas as nossas demonstrações de ignorância, Deus continua a nos dar vida com a sua presença que em nós habita. Ele está dormindo no solo e sonhando nas flores. Ele desperta nas aves e nos outros animais e sabe que está acordado no ser humano. No super-homem, ele se reencontra. Em eras do passado, rishis e mestres da Índia, reclusos nos seus eremitérios, desvendaram os mistérios que ocultavam o Espírito onipresente. A pesquisa deles nos deu os valiosos métodos e técnicas que sintonizam o corpo e a mente com a fonte ilimitada de vida e inteligência que reside em cada ser humano. Concentrando-se no infinito em seu interior, você pode receber esse poder sem limites. O saber que nos é transmitido por livros ou outros seres humanos eruditos é limitado, mas podemos receber do infinito o poder ilimitado da sabedoria. Como? O método é ensinado nas lições semanais enviadas pela nossa sede central em Mount Washington. As verdades contidas nas lições procedem de Deus e das pesquisas dos mestres da Índia. Seria um insulto para o seu eu você nascer, viver e morrer sem ao menos saber a resposta do mistério de sua presença aqui como ser humano. Esquecer Deus é perder todo o sentido da existência. Aprenda a senti-lo e a desfrutar de sua presença. Faça disto um hábito. Com o tempo você verá o quanto se beneficiou. Adquirir prosperidade e bens materiais não é garantia contra o sofrimento. Dia virá em que você vai se sentir totalmente impotente, um mero peão do destino. Então começará a perceber que só Deus é o seu porto seguro, mas Ele não quer se impor a ninguém. Toma a iniciativa de buscá-lo com desejo fervoroso, priorizando acima de todos os outros desejos. Viva no mundo como um cisne, que consegue nadar em águas lamacentas sem manchar suas alvas penas. Quando a mente está lubrificada pelo óleo do desapego, os desejos materiais não conseguem se grudar na pessoa. A gota de orvalho que se separa do lago e flutua sozinha sobre a folha de lótus secará a não ser que volte para o lago. Antes que a vida se evapore em desejos materiais, é melhor deslizar para a consciência de Deus. Assim, a gota de orvalho da vida não terá que sofrer a morte e se eternizará. Nascer é separar-se do infinito. Morrer não é terminar a vida, e sim transitar para um estado mais elevado. Libertar-se do nascimento e da morte é retornar para Deus. A gota pertence ao mar. Separada, ela fica vulnerável ao sol, ao vento e a outros elementos da natureza. Mas quando a gotinha retorna para a fonte, expande-se em união com o oceano. O mesmo acontece com sua vida. Unido a Deus, você se torna imortal. Enquanto ainda estamos separados do mar eterno, nosso objetivo deveria ser manifestar, tanto quanto possível, a nossa essencial imortalidade divina. Na folha de lótus da felicidade material, a gota da vida precisa permanecer intocada, impoluta, até deslizar novamente para a vastidão da presença de Deus.
como expressar a nossa imortalidade inata, apesar das limitações em contrário, e como tornar a juventude mais duradoura, é o objetivo do nosso assunto de hoje. Todos querem ser jovens. De um jeito ou de outro, todos buscam a lendária fonte da juventude. Mas o que é a juventude? Nem todas as pessoas de pouca idade são necessariamente jovens. Algumas estão envelhecidas e esgotadas muito além de sua idade. Em contraste, há pessoas mais velhas que se conservam jovens, apesar da idade avançada. Essas pessoas mantêm a mente jovem. Seu sorriso nasce da alma e se espalha pelo rosto e pelo corpo. Sua vida pulsa com a alegria de existir. E há pessoas sem graça, insípidas, que vivem como se estivessem mortas e nem se dão conta disto. São os mortos-vivos. Você deve conhecer muitas pessoas assim, negativas, críticas, mal-humoradas, sem vida. Não há desculpa para manter um estado de espírito errado. Seja sempre positivo, sorridente, vibrante, alegre. Pratique como puder a juventude mental que provém do âmago de seu ser. Portanto, a idade física não tem relação direta com a juventude. É o estado mental e a expressão da alma que tornam uma pessoa jovem. A definição de juventude é aquele estado físico, mental e espiritual em que a pessoa se sente no ápice, no zênite da alegria e da força. Se quiser, você pode manter esse estado indefinidamente. Por outro lado, pode perdê-lo facilmente se não tomar cuidado. Primeiro, consideremos o aspecto mental do assunto. A mente é a controladora. Quer dizer, é quem está no comando do corpo. O próprio corpo é desenhado pela mente. Somos a soma total da consciência que nós mesmos criamos durante várias encarnações. A mente, ou consciência, é a força suprema que governa todas as atividades voluntárias e involuntárias de nossa fábrica corporal com seus variados produtos. Consideramos nossas condições desejáveis ou indesejáveis pelo grau de felicidade ou pela ausência de felicidade que acarretam. De acordo com isso, existem 5 estados mentais: felicidade, tristeza, indiferença, paz e alegria verdadeira. As ondas que se batem no meio do mar por causa de uma tempestade sobem bem alto, caem formando uma depressão e depois voltam a elevar-se, uma após outra, até que a tempestade cesse e elas se dissolvam no mar. O mesmo ocorre com a mente. As cristas mentais são as alegrias e as tristezas da vida, que se alternam. As depressões entre 2 ondas são a indiferença ou o tédio. Esses são os 3 primeiros estados mentais. Em geral, podemos reconhecer o estado mental de alguém pelo seu rosto. Se você perguntar a uma pessoa cujo rosto demonstre felicidade, o que a deixou feliz, verá que é algum desejo que foi satisfeito. A pessoa recebeu um aumento, realizou algo que queria, ou foi recompensada de alguma maneira. A alegria decorre do desejo satisfeito. Quando você vê uma pessoa com um rosto amargo ou sombrio, a expressão lhe diz que ela teve alguma decepção. Um desejo não realizado produz infelicidade. O desejo por saúde é contradito pela doença, o desejo por dinheiro é contradito pela pobreza e assim por diante. E há as pessoas que estão entre esses 2 estados. Você lhes pergunta: está feliz? Não. Está triste? Não. Elas estão no meio, nem na crista da onda da felicidade, nem na crista contrária da tristeza. Estão na depressão intermediária, no estado neutro da indiferença. Não se pode permanecer indefinidamente na crista da flutuante felicidade ou da turbulenta tristeza, e tampouco no buraco do tédio. Neste mundo de dualidades que competem entre si, o ser comum é arremessado para cima e para baixo, elevando-se na onda da alegria, afundando-se na vala da indiferença.
e depois sendo derrubado por uma onda da tristeza. Essas pessoas pouco conhecem além desses estados de consciência. Deixar que os sacudam para todos os lados é entregar o livre-arbítrio a um destino aparentemente caprichoso. Para ter uma vida exitosa e gratificante, o homem precisa de imparcialidade mental. Isto só pode ser conseguido pela concentração, pelo domínio das faculdades mentais. Até a tristeza mais terrível é curada pelo tempo, nada se ganha revivendo-a todos os dias. Chorar por alguém que já partiu não ajuda nem a você nem ao outro, e também não altera o triste fato. Ficar sofrendo por alimentar um complexo de inferioridade ou punir a si mesmo por erros ou defeitos do passado não o levará a lugar nenhum. Tudo isso paralisa as faculdades mentais. Nunca se permita cair em sulcos mentais negativos e tampouco fique entediado com a vida, pois é um estado muito desconfortável que vai cozinhá-lo em fogo brando. Não asse as suas potencialidades ou a você mesmo no forno da indiferença. Além das 3 primeiras condições mentais, felicidade, tristeza e indiferença, está o estado de paz. Pouquíssimas pessoas chegam a esse nível. As pessoas que têm dinheiro, saúde e relacionamentos satisfatórios, tudo o que realmente necessitam ou querem, talvez digam: não sou feliz nem infeliz nem indiferente. Estou contente. Tenho paz. Se isto ocorrer após um período de turbulência, será uma condição bem recebida. Mas se esse tipo de paz, que nada mais é do que a ausência de alegria ou tristeza, perdurar por muito tempo, a pessoa dirá: por favor, me belisque para eu sentir que ainda estou vivo. Esse tipo de paz, sendo um estado negativo de neutralização dos estímulos, não traz satisfação duradoura. E agora vem o aspecto positivo, o último ou 5º estado de consciência, a alegria sempre nova. Esse estado só é alcançado em contato com Deus na meditação profunda, pela prática de técnicas como aquelas ensinadas pelos mestres da Índia. É uma alegria que a todos satisfaz e nunca fica monótona. Como descrevê-la? Se durante 10 dias você não pudesse dormir e fosse forçado a ficar acordado, a alegria que sentiria quando lhe permitissem dormir, multiplicada por 1 milhão de vezes, não daria para expressar a alegria a que me refiro. Jesus e outros seres divinos falaram dela. São Francisco e Sri Chaitanya conheceram. E por que razão os santos se privariam de ganhos materiais se não tivessem encontrado algo melhor? O caminho da self-realization não lhe diz para renunciar a tudo neste mundo, mas o exorta a renunciar às coisas menores que atrapalham em troca da verdadeira alegria na vida, que é superior e satisfaz permanentemente. Chegou a hora de conhecer e entender o propósito da religião. Entrar em contato com a alegria suprema que é Deus, o grande e eterno Consolador. Se você conseguir encontrar esta alegria e puder mantê-la o tempo todo, independentemente do que lhe acontecer na vida, conseguirá ficar inabalável em meio ao colapso de mundos em colisão. Então esta é a primeira lei para manter a juventude. Tenha um estado mental feliz, um estado que se mantém intocado pelos acontecimentos da vida. Nessa alegria, nem a morte conseguirá abalar você. Como poderia Jesus dizer em sua crucificação: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se não possuís a alegria interior que nem mesmo as torturas da carne lhe puderam tirar. Desse sólido alicerce mental, ele pôde, em seu último alento, expressar amor pelos que eram os instrumentos da morte do seu corpo. Esse é o estado de invulnerabilidade que você precisa cultivar com todo o empenho. Buscar Deus na meditação é a via direta para um estado mental de juventude e alegria. Há outras práticas que também ajudam
a nutrir a juventude mental. Antes de qualquer coisa, aprenda a sorrir com sinceridade. Onde quer que você esteja, por piores que sejam as circunstâncias, sorria de coração. Não guarde nenhum tipo de raiva ou maldade. Tente dar sorrisos sinceros a todos, amigos, família e estranhos. Metade do segredo da juventude está aí. Se você tiver um sorriso contagiante vindo de seu verdadeiro ser interior, será jovem. Eu sempre digo que se a pessoa não consegue sorrir, deve ficar na frente do espelho e praticar o sorriso, levantando os cantos da boca com os dedos. No dia em que você tomar a decisão de sorrir, verá que tudo parece conspirar para fazê-lo chorar. Assim é a vida. No dia em que tomar a decisão de ter paciência e perdoar, a convivência com as pessoas parecerá mais difícil ainda. A vida é assim. Somos crucificados pelos outros com frequência. Mas a maldade alheia não deve afetar sua resolução de ser bom. Deixe que os outros sigam o caminho que escolheram. Quanto a você, seja maior e siga seu caminho. Não é a aprovação dos seres humanos que você deseja, mas a certificação de Deus. Se Ele estiver satisfeito, você será feliz. Tente agradar os outros na medida do possível e tente não ofender ninguém, mas não deixe que isso atrase seu dever fundamental de agradar a Deus em primeiro lugar e acima de tudo. O resto não vale a pena. Pratique seu sorriso de juventude mental o tempo todo. Veja por quantas horas seguidas você consegue manter o equilíbrio, apesar das provações. Quando puder se manter sempre equânime e alegre, descobrirá que cada célula de seu corpo vibra com vida e grande alegria. Tenho sido abençoado por Deus todos estes anos. Quer meu sorriso seja visto exteriormente, quer não, a alegria divina agora está sempre comigo. O grande rio da alegria flui pelas areias de minha consciência. Nem a transitoriedade da vida, nem o espectro da morte podem tirar isto de mim. Tive de trabalhar arduamente para que este estado se tornasse permanente e imutável, mas valeu a pena. Muitas pessoas jogam fora anos e anos de vida e não encontram alegria. Para que imitá-las correndo atrás de coisas que prometem felicidade, mas dão infelicidade? Entre em contato com o Espírito na meditação e verá que eu disse a verdade. Você será dono de uma alegria da qual não quererá mais se separar, mesmo que o mundo inteiro lhe seja oferecido em troca. Dinheiro, sexo, bebida, nada chega perto desta alegria suprema. É um resplendor da alma permanentemente aceso. A boa vontade também é importante para manter a juventude. Quando você gosta de alguém, não se importa em cozinhar ou prestar outros tipos de serviço para aquela pessoa. Mas se tem que fazer isso para alguém de quem não gosta, a má vontade o deixa cansado e irritado. O mesmo princípio se aplica a qualquer situação. Se você não quer fazer aquilo, fica desinteressado e sem energia. Se possui boa vontade, tem a vitalidade e o entusiasmo da juventude. Outra chave para a juventude mental é aprender a ser menos egoísta e egocêntrico e mais altruísta e atencioso com o próximo. Para manter a alegria encontrada no contato com Deus na meditação, pratica a qualidade divina de amar a todos, de ser justo e bondoso com todos. Perdoe seus inimigos. Você sentirá a maravilhosa libertação dos grilhões da raiva e do ciúme. Procure ajudar o próximo todos os dias na medida do possível, especialmente conduzindo almas para buscar Deus no caminho espiritual. Dê a todos o mesmo amor que você dá à família e aos entes queridos. Deus lhe dá seres queridos para que você aprenda a expandir o amor a si mesmo para incluir o amor por todos. E Ele permite que a morte e outras circunstâncias levem embora os entes queridos, de modo que você não limite seu amor
a umas poucas pessoas, mas aprenda a dá-lo a todos. Quanto mais universal for seu amor, mais sua consciência expandida estará plena da alegria do ser onipresente. O Bhagavad Gita diz: quando o homem contempla todos os seres isolados como existindo no único que se expandiu nos muitos, ele então se funde com Brahman, espírito. E então temos o aspecto físico da juventude. Vários santos que permaneceram em reclusão secreta, escondidos ao olhar cético de um mundo não iluminado, viveram muito além do período normal de uma vida, mantendo a juventude não apenas do espírito, mas também do corpo. Mahavatar Babaji é um deles. Jesus, de maneira diferente, mostrou domínio sobre os elementos do seu corpo. Ele disse e provou: derrubai este templo corporal, e em 3 dias o levantarei. Provas de tais poderes foram apresentadas por grandes mestres na Índia. As leis superiores não são muito demonstradas no Ocidente porque a cultura ocidental se concentrou no desenvolvimento material externo, enquanto o Oriente se dedicou à pesquisa interior nos domínios do espírito. Por que se espantar com o fato de que alguns mestres, atendendo a um propósito divino, escolhem ter uma vida invulgarmente longa? Na natureza temos animais que vivem muito mais do que o ser humano comum. Apesar disso, supõe-se que o homem seja a criatura superior. Por que ele vive menos? Porque como seres humanos somos singularmente dotados de livre-arbítrio, com o privilégio de fazer o que quisermos. Mas com o mau uso desta dádiva, o homem escolhe fazer tudo o que não deveria fazer. Seus hábitos errôneos de viver, de pensar e de persistir na desunião com Deus são transmitidos de geração a geração no processo evolutivo, limitando gravemente a expressão da sua potencialidade divina, tanto física quanto mental e espiritualmente. Quando no útero materno o corpo humano começa a crescer a partir da divisão da primeira célula, oriunda da união de espermatozoide e óvulo, o embrião é formado em 4 dias. Em 4 dias, todo o potencial do corpo já está lá. No início, as células embrionárias são chamadas de células germinativas, sendo cada uma capaz de se tornar qualquer tipo de tecido físico. De acordo com um traçado específico, essas células misteriosamente começam a se especializar e formar nervos, ossos, pele, sangue e órgãos, todos os componentes do corpo. À medida que se formam as partes do corpo, as células germinativas se tornam células somáticas limitadas que desempenham funções bem específicas. Isto significa que elas nem sempre obedecem à mente consciente, pois, ao longo dos séculos, os hábitos e padrões evolutivos e kármicos de cada indivíduo estão profundamente gravados na composição celular. Por exemplo, o ser humano é capaz de produzir 2 séries de dentes. Então, por que não pode fazer crescer uma 3ª e uma 4ª série? Porque as células do corpo estão hipnotizadas pelos padrões evolutivos de gerações alojados no cérebro e na estrutura celular. Quanto mais sairmos da hipnose subconsciente do estado evolutivo da civilização, mais livres seremos. O modo de reconverter células somáticas em células germinativas versáteis e criativas, que podem reconstruir e rejuvenescer os órgãos do corpo, será o futuro empreendimento da ciência. Nosso corpo deve ser capaz de mudar da maneira que quisermos. Aprenda a manter forte a sua vontade, uma vontade tranquila, não nervosa, e seu corpo se encherá de energia. É com o poder da vontade que você traz energia para o corpo e a utiliza. Quanto maior a vontade, maior o fluxo de energia. Aprenda a obter energia não só dos alimentos e do oxigênio, mas também do infinito, pois chegará o dia em que
Por mais providências físicas que você tome, o corpo estará fraco. Comida e oxigênio só são úteis para o corpo quando tem a cooperação da corrente vital interna. Se esta última enfraquecer devido a abusos físicos e mentais, os suportes vitais externos serão ineficazes. Os métodos que eu ensino mostram como recarregar cada parte de seu corpo com energia vital emanando diretamente do poder vibratório onipresente de Deus, que está ao redor e dentro de você. É este poder que criou o seu corpo e o sustenta. Pela prática dos exercícios de energização e especialmente de Kriya Yoga, você pode vitalizar seu ser inteiro com a vida divina. Cada grama de carne do ser humano tem em si energia suficiente para iluminar a cidade de Chicago por 2 dias. Você sente no corpo o calor e a vitalidade gerados pela energia, mas não a tremenda energia em si que está nos átomos da carne de seu corpo. Cada átomo é um dínamo de força. É possível recarregar vitalmente cada célula do corpo por meio da meditação da Kriya Yoga e exercendo a vontade, canalizar para si a fonte cósmica de poder. Se conservar sua vontade intacta e usá-la para desempenhar todas as ações físicas e mentais com alegre disposição, seu corpo e sua mente permanecerão vitalmente jovens. A natureza, a criação cósmica, é a corporificação das leis de Deus. Assim você precisa aprender a obedecer a estas leis. Doenças, desequilíbrios mentais e todos os tipos de sofrimento são consequências da desobediência. Pelo mau uso do livre-arbítrio, os seres humanos escolhem se comportar mal. Seus atos, sendo contrários à lei divina, mais tarde causam reações no sistema nervoso e na consciência, gerando desarmonias físicas e mentais. No tocante à dieta, as leis de saúde são constantemente infringidas. A maioria das pessoas cava sua própria sepultura com os talheres que usa. Animais de zoológico recebem uma alimentação mais cientificamente balanceada do que o ser humano comum. Você deve governar seus hábitos mentais pelo que come, e não apenas pelo que agrada ao seu paladar. Na dieta devem predominar frutas e verduras frescas, bem como grãos integrais e legumes. Evite o excesso de amido refinado e de doces, e limite grandemente a ingestão de gorduras, elas podem ser muito prejudiciais à saúde. Os melhores doces são as frutas, secas naturalmente pelo sol e não submetidas à sulfuração. Quem come muita carne deveria abandonar este hábito, evitando rigorosamente todos os tipos de carne vermelha e de porco, e comendo peixe, frango ou carneiro apenas ocasionalmente. Todo pedaço de carne ingerido deve ser acompanhado por uma boa porção de alface. Mas muito melhor do que isso é uma dieta totalmente vegetariana que inclua produtos derivados do leite, ovos e proteína vegetal. Amendoins ou amêndoas sem sal e grãos de bico crus, bem moídos e misturados ao suco de laranja, são uma boa fonte de proteína e substituem a carne. Tome leite entre e não durante as refeições. Evite comer em demasia. Ingerir mais do que o corpo necessita pode ser tão danoso quanto comer mal. Não pense que é preciso comer só porque o sinal para o jantar tocou. E quando se alimentar, coma menos. Aprenda também a jejuar 1 dia por semana e 3 dias consecutivos por mês, ingerindo apenas frutas frescas ou sucos de fruta não adoçados. A eliminação adequada é muito importante. Frutas e verduras frescas ajudam a limpar o corpo. Quando jejuar, é bom tomar um laxante natural suave com suco de laranja. A postura também é importante para a boa saúde. A má postura comprime o fluxo saudável de energia vital nos vários órgãos e partes do corpo. A melhor postura é tórax para fora,
ombros para trás, estômago e abdômen para dentro e nádegas contraídas. Não fique com a coluna dobrada ou com os ombros caídos. Não se sente em posição encurvada com a coluna fora de alinhamento, o que dificulta a respiração e o livre fluxo da energia vital. Psicologicamente, a postura encurvada indica uma atitude derrotista. Sente-se e posicione-se com a coluna reta, sempre. Seja dono de si, com a mente sempre no poder infinito que está ao seu redor e em seu interior. Faça exercícios regularmente, tal como caminhar todos os dias. Aprenda a respirar corretamente, de modo calmo e profundo, enchendo também a parte inferior dos pulmões. Quando o sistema está bem oxigenado com exercício e respiração correta, a força vital energiza o corpo todo, inclusive o cérebro. Por último, em conexão com os aspectos físicos da juventude, é extremamente importante conservar a força sexual. O excesso de sexo e o mau uso da força procriadora da natureza atraem doenças e velhice mais rápido do que qualquer outra coisa. O excesso desvitaliza o corpo e enfraquece o sistema imunológico. Os casais devem praticar a moderação e os solteiros devem observar a abstinência. Aderindo a essas práticas de boa saúde e não reduzindo a energia vital interior com atos físicos e mentais errados, você aperfeiçoa sua capacidade de manter a saúde e a juventude. Até um karma de má saúde trazido de vidas passadas pode ser grandemente mitigado. Por pior que seja o seu passado, nunca é tarde demais para tentar mudar. Nunca é tarde demais para corrigir os maus hábitos. Em última análise, a tão procurada fonte da juventude está na alma. O seu verdadeiro eu, sendo feito à imagem de Deus, é imortal. Jamais sofre a devastação que ocorre com o corpo. As armas não podem ferir a alma. O fogo não pode queimá-la. A água não pode molhá-la. Nem pode o vento ressecá-la. A alma é imutável, tudo permeia, está perenemente tranquila e inamovível, a mesma, eternamente. A imortalidade está precisamente em seu próprio corpo. Você está tendo ilusórios sonhos de fraqueza e debilidade, e assim não percebe que atrás de você e dentro de sua alma está o eterno e imutável poder de Deus. Você precisa experimentar isto. Se conseguir atingir essa consciência ainda que só uma vez, nem mesmo a morte conseguirá perturbá-lo. Os que conhecem Deus têm esta consciência. Eles conhecem a ciência da estrutura atômica da criação e a fonte e a essência dessa estrutura no pensamento criador de Deus. Conhecer Deus é ver o corpo como parte do espírito. Os milagres desta percepção não devem ser exibidos para satisfazer a curiosidade das pessoas. Mas, de um modo ou de outro, todos os santos de realização divina já manifestaram discretamente esse poder. Nos sonhos você pode ser quem quiser, pode fazer o que quiser. Às vezes você está doente, em outras você é rico e assim por diante. A mente pode realizar qualquer coisa no estado onírico. Quando você aprende a controlar a mente no estado de vigília e percebe que o poder dela é parte da consciência de Deus, também pode ter domínio completo sobre o seu corpo. Meditar na alma é o método que permite que a mente aprenda a operar maravilhas, com você no comando. Quando encontrar a alma, que é seu verdadeiro eu, verá que o corpo nada mais é do que uma emanação de Deus. Os buscadores sinceros que seguirem este caminho firmemente conhecerão o mistério da perenidade da alma. Se você conseguir ser alegre e equânime em todas as circunstâncias e se fizer tudo com boa vontade, terá uma mente sempre jovem. Se também obedecer às leis da saúde e usar a vontade para canalizar para si a infinita energia cósmica, poderá promover a juventude vital em seu corpo.
E acima de tudo, se você souber que é imortal e feito à imagem divina, seu ser inteiro terá o brilho da eterna juventude. E se for da vontade de Deus, você não terá de experimentar a assim chamada morte quando se descartar desse corpo mortal. E mesmo que tenha de passar pela transição natural da morte, você haverá como um sonho pacífico, nada mais. Tome a decisão solene de meditar todas as manhãs e à noite antes de dormir. Em primeiro, em último lugar e sempre, ó Espírito, manterei meu compromisso contigo na meditação. Tu me abençoaste pelo contato com a grande verdade da Self-Realization e seus mestres, para que por intermédio deste portal eu possa te encontrar. Abençoa-me para que eu fique firme até te encontrar. Sinta sua união com o Pai. Ore a Deus para que você possa aperfeiçoar seu corpo e sua mente, e que por meio desses instrumentos em harmonia, você possa sentir a presença dele em seu interior. Que a glória do Espírito resida com você. Que a sua energia recarregue seu corpo e mente, e que seu espírito desperte dentro de sua alma. Sinta sua glória registrando sua imortalidade infinita em seu corpo, mente e alma.